Bom dia, amigos e clientes, né? Meus seguidores aí, meus irmãos aí do Brasil aí, ó, de manhã cedo. Olha como que eu tenho que estar dirigindo, porque o volante é muito frio, né? Fui levar minha filha na escola. Então, gente, né? Como vocês viram aí, o vídeo da polícia aí, né? Só tô cumprimentando e venho aqui falar para vocês o que a polícia fez comigo por desinformações entre eles, entre a ambulância, entre a polícia, né? E a falta de respeito que o japonês teve comigo por eu ser estrangeiro, né? Negão desse aqui, muito também vai pela cor. Mas quando a minha esposa faleceu, né, a minha esposa tomava remédio muito forte, né, que ela sentia muita dor, né, então ela tomava 2 tipos de remédio comprimido e um chiro para colar, que seria morfina, né, e muito forte. Aí foi falado para a polícia, a ambulância falou para a polícia que eu tomava que a minha esposa tomava esse remédio, né? Só que esqueceu de falar para a polícia que eu já tinha entregado. Aí eles chegaram perguntando o remédio. Eu não, no meu desespero, no momento, porque foi no mesmo dia que aconteceu, eu não lembrava tudo que eu fiz no dia, né? Porque ela morreu de madrugada. Ainda sinto muita falta dela ainda. Vai inteirar agora 4 meses, né? E eles chegaram perguntando do remédio. E tinha alguns tiros em casa que eu entreguei pra eles. E o restante dos comprimidos, das coisas, eu não me lembrava pra onde tava, que lugar que tava, né? Aí eles começaram a procurar, arrancar todos os documentos, tudo da carteira da minha esposa, que eu não ia pôr comprimido dentro da carteira, jogaram todos os documentos da carteira da minha filha, da minha esposa no chão, e procuraram no quarto tudinho, e começaram a gesticular que eu tinha dado o remédio todinho para minha esposa, para ela morrer, né? Isso no dia que a minha esposa faleceu. Aí, por falta de respeito deles, né? E falta de comunicação entre eles, o que aconteceu? E procurava no quarto todo, e até eu mesmo achei que a minha esposa tinha tomado tudo. Eu cheguei a pensar, porque eu não achava o remédio. E no mesmo tempo que eu não achava, eles estavam gesticulando que eu tinha matado a minha esposa, né? Literalmente eles estavam falando isso. Não é mentira, não é nada. Literalmente, né? Aí descemos, porque ela estava no quarto, né? Descemos lá para baixo, né? Ele começou a jogar as panelas tudo no chão, as louças tudo no chão, revirar minha cozinha, revirar minha copa, revirar a sala. E, cara, virou uma bagunça na minha casa, né? E no mesmo tempo eu já comecei a chorar. Como o rapaz que estava fazendo suiaco para mim estava lá, eu falei para ele, mas isso é necessário? Ela morreu, eu não matei ela, eu juro que eu não matei ela. Não é necessário, porque será que isso é necessário? Será que se eu fosse um japonês teria acontecido isso? Será que se eu fosse um japonês teria acontecido isso? Eles fariam as mesmas coisas, né? Mas independente, eles não estavam nem aí que a minha esposa estava ali, né? Morta.
o bombeiro levou ela pra ambulância, ficou esperando lá. E eles procurando remédio, o bombeiro foi embora, né? Levou a minha esposa pro hospital e jogava, cara. Tudo quanto é lugar que eles passavam a mão, eles jogavam pro chão, né? Entrava debaixo da pia, procurando no meio das panelas. Eles queria procurar se eu tivesse escondido os remédios que eu tinha dado pra ela, assim, que eles estavam pensando, né? Aí o Tsuyaku levantou a voz com eles, falou para eles que isso não é necessário, que se eu fosse um japonês teria acontecido isso, brigou com ele, falou que ia na corregedoria, né, ia procurar, né, as pessoas acima deles, né. Aí o próprio policial, o que aconteceu? O próprio policial falou longe, eu escutei de longe, né, sobre se eu tivesse dado para a ambulância, né. Aí de longe eu já respondi, aí caiu a ficha, eu já falei com todos os alertas, eu tenho certeza que tá com a ambulância, eu tenho certeza, porque foi a primeira coisa que eles pediram, eu tenho certeza que tá com a ambulância, né. Aí o que aconteceu? Eles ligaram para a ambulância, dito e feito, né? Todos os remédios que estavam faltando já estavam no hospital, que a ambulância já estava no hospital, já foi falado que eu tinha entregado. Mas nesse meio termo, antes deles fazer toda a bagunça, eles poderiam ter ligado. Antes de me julgar, eles poderiam ter ligado, entendeu? Antes de falar que eu provavelmente poderia ter dado tudo para minha esposa para ela morrer, que ela já está sofrendo há 4 anos, né? Eles poderiam ter ligado. Eles não passavam por aquilo, porque nunca na minha vida eu ia matar a minha esposa. Nunca na minha vida eu ia prejudicar a minha esposa. Quem me conhece aqui da comunidade sabe que eu respirava a minha esposa, eu fazia de tudo por ela. Eu, a minha filha, temos sempre os 3 juntos. Nunca ia fazer isso pra ela, né? Pior da história, que o hospital mandou o remédio tudo de volta pra minha casa, junto com a roupa da minha esposa. Mandou tudo de volta. Se o remédio fosse tão importante pra eles assim, por que ele mandou de volta? Eu não sei se eu tenho todos, mas o Shiro tem certeza que eu tenho lá em casa, né? E isso foi a discriminação que eu passei aqui no Japão. A falta de respeito, talvez pela minha cor, tenho certeza que por ser estrangeiro. Isso foi o que eu passei, entendeu? Mas não condeno eles nem nada. O que eu faço daqui pra frente é pouco. O que é certo aí, ó. Eles não são as melhores raças do mundo, igual eles acham. Aqui no Japão, o japonês fala literalmente, praticamente na cara dos estrangeiros, que eles são superior aos estrangeiros. Eles são melhores do que os estrangeiros. Isso é literalmente. Quem nunca escutou isso, tá mentindo. Entendeu? Porque eles se acham 1000 vezes melhor do que o estrangeiro. É isso aí, galera. Deixa aqui a minha indignação.